Doutora, obrigada por sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Vamos falar sobre o açúcar e também os carboidratos em geral, porque muitas vezes eles estão embutidos e as pessoas só pensam no açúcar refinado, no açúcar de mesa, nas balas, mas eles guardam muitas armadilhas. E quais são os prejuízos que o açúcar causa ao organismo humano? O açúcar, apesar de ser muito necessário ao organismo, porque inclusive grande parte da nossa dieta é baseada em açúcar e tem que ser baseado, mas o excesso do açúcar, e hoje em dia como as pessoas têm muito sobrepeso, então tem que se reduzir bastante o açúcar. Um pouco de açúcar, às vezes uma colher de sopa de açúcar, às vezes um saco de pipoca, às vezes uma fatia de bolo, dá uma diferença enorme, às vezes você aumenta 1 quilo, só por esses alimentos onde os açúcares estão embutidos. Existe uma quantidade exata para um ser humano consumir durante o dia? Não, porque o açúcar ele depende, além do seu peso, além da sua idade, você tem que levar em consideração o quanto de peso você está, se você está em sobrepeso. Quanto mais peso você tiver, mais você tem que retirar o açúcar e muitas vezes zerar. E muitas vezes tem aquelas dietas que se faz de proteína, com restrição de carboidrato. Por quê? Porque você já tem tanto açúcar estocado que você tem que deixar gastar esse açúcar que você tem em estoque para a gente baixar e começar. Agora tem que ter cuidado, porque o açúcar é necessário. A falta de açúcar pode lhe levar a um desmaio, pode lhe levar, como a gente apaga. Se não tiver açúcar, a gente desmaia na hora, a gente apaga. O diabetes e a obesidade são uma das doenças que vem acarretando por causa do açúcar. Existem outras doenças também que são provocadas pelo açúcar? Olhe bem, o diabetes, ele não pode usar açúcar de modo nenhum. E quais são as doenças que você vai trazer o açúcar? Se você tiver obesidade, que pode ser causada por um excesso de açúcar, aí é um leque para todas as obesidades, todas as patologias que você pensar. Então, o açúcar, em geral, tem que ser muito medido e tomar muito cuidado, porque ele em si, ele leva à obesidade e a obesidade é uma porta para todas as patologias. E a obesidade de hoje não é aquela obesidade que a gente contava caloria, que era uma obesidade mais branda. Hoje em dia, a obesidade é agressiva. Hoje em dia, é uma patologia de difícil controle. Ela leva a hipertensão, ela leva a diabetes, ela leva a depressão, ela leva todas as doenças que você puder imaginar, todas você pode olhar que no fundo ela tem uma associação com a obesidade. Logo, quem aponta? O açúcar. Como é que uma pessoa ela pode perceber se o açúcar está alto ou não? No diabético é mais difícil os sintomas da hiperglicemia. Mas na hipoglicemia, o diabético percebe na hora. Ele tem náusea, o hálito dele fica cetônico, fica com o cheiro de acetona mesmo. Ele tem um suor frio, ele tem um suor mais frio. E aí, se ele não corrigir isso, ele pode desmaiar. E se não corrigir, ele pode entrar em coma. Então, o diabético e o açúcar é uma relação muito de filigrana, ele tem que entender muito. E cada diabético se conhece. No diabético, o risco da hipoglicemia é muito maior do que da hiperglicemia. E por que uma pessoa ansiosa, ela consome mais açúcar? É interessante, porque primeiro a frustração lhe leva a comer. E a frustração lhe leva a comer mais açúcar, é uma forma de você se compensar. E hoje em dia, muitas pessoas, a frustração de hoje em dia é enorme. E o que é que acontece? Quanto mais ansioso você é, mais você produz cortisol. Cortisol é o corticoide natural e todo mundo sabe o que o corticoide faz. Ele aumenta a barriga, ele aumenta peso e quanto mais seu cortisol aumenta pelo estresse, mais necessidade você tem do doce. E quanto mais doce você come, mais necessidade você tem de doce. Então, você vê que é um efeito de retroalimentação. Aí você me perguntaria, tem jeito? Sim. Como é que eu deixo de comer açúcar? Simplesmente não comendo açúcar. Porque quanto menos você come açúcar, mais essa vontade vai passando. Você vai deixando de comer açúcar, mais essa vontade vai passando. E uma dica muito importante que eu dou às pessoas que gostam de adoçar o café, que é uma armadilha, aquele cafezinho. Aí eu passo o dia todo tomando cafezinho e boto um açuquinho ali.
Cada vez você vai botando menos açúcar no seu café. Passa 3 dias, bota um pouquinho menos. Passa 3 dias, bota um pouquinho menos. Você, no fim de um mês, 30 dias, você já está com 1/3 daquele açúcar que você consumia. Aí o que é que você vai? Você vai tentando tirar. Aí o que é que acontece? Ou você consegue tomar um café sem açúcar, ou o mínimo de açúcar, digamos, 1 colher de açúcar que você tira um dia, são 30 a menos no mês. Isso dá uma diferença enorme. Agora vamos pensar, não é só no peso. Uma glicemia alta através de açúcar, ela leva a diabetes tipo 2. E isso é uma porta também para várias patologias. Então você vê que o açúcar é sempre interligado à outra, é uma obesidade, o açúcar, a patologia. Assim, quais são os alimentos que podem substituir o açúcar? Frutas, os vegetais. Você acostumando seu paladar a comer fruta, porque assim, você come uma bala, você come uma torta, você vai achar uma fruta, vou dizer uma palavra meia sem graça, mas na hora que você vai adequando o seu paladar a gostar de frutas, aí ao contrário, você não aceita mais aqueles açúcar refinado, você passa a preferir fruta. E vou dar uma dica aqui, quem come fruta, já foi feita uma pesquisa que quem come fruta fica com a felicidade constante, um estado emocional de alegria. É verdade. Quero agradecer a sua presença aqui com a gente na Assembleia Notícias. Eu aqui agradeço, foi boa a entrevista e espero voltar outras vezes.